A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais um vídeo que eu estou fazendo, realizando. Vou falar um pouquinho acerca das coisas espirituais de Deus. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você crê nas coisas espirituais de Deus? Se você é um crente, se você é um crente ou não é ou já foi, logicamente que você já tem esse entendimento, já tem esse entendimento, né? Então, graças a Deus por isso. Se você estiver afastado, volta para Jesus, porque Jesus ele está às portas. E se você não é evangélico ou nunca foi, para você compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais de Deus, é necessário você conhecer o plano da salvação que foi ortogado por Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição. Jesus ele já enviou, Deus já enviou a sua graça, e essa graça ela está em Cristo, porque graça quer dizer misericórdia, benevolência da parte de Deus, e através de Cristo nós temos a salvação em Cristo Jesus. Mas para você que ainda não é evangélico, conhecer as coisas espirituais de Deus, é necessário você aceitar o plano da salvação para você ter uma noção das coisas espirituais que vem concernente da parte de Deus, né? Da parte de Deus. Então é necessário um homem ele ser espiritual para entender as coisas espirituais de Deus. Por quê? Porque um homem carnal, um homem que ele vive na prática do pecado, vive pecando, né? Anda como ele quer, pensa o que ele quer, vive da maneira que ele quer, fala o que quer, pensa o que quer, vive de uma maneira prosmíscua, né? Prostituição, lascívia, idolatria, tudo que não agrada a Deus. É impossível esse tipo de pessoas conhecer as coisas espirituais de Deus. Então vou deixar um versículo muito poderoso para você, tá? Compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas, para as que pessoas não são evangélicas começar a conhecer as coisas espirituais de Deus, tá bom? Vou deixar um versículo aqui que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Paulo ele está falando aqui nas coisas espirituais de Deus, nas coisas que concernente vinda de Deus, as coisas boas da parte de Deus, as coisas espirituais. Então, no último versículo, ele fala aqui, ó, olha, que Deus preparou para os que o amam, quer dizer, todos aqueles que aceitaram o plano da salvação. Então, as coisas concernentes da parte de Deus, as coisas espirituais, elas são reveladas a todas as pessoas que aceitaram o plano da salvação e aceitaram a Cristo como Salvador da sua vida. Então, se você é uma das pessoas que ainda não aceitou o plano da salvação, não conhece as coisas espirituais, ela é só revelada a você quando você passa a ser uma nova criatura em Cristo. O que Jesus ele quer fazer na tua vida, se você não é evangélico, o que Jesus quer fazer na tua vida agora, nesse momento, é que você venha a conhecer o plano da salvação através da sua palavra e mediante essa conversão, Deus ele começa agora a revelar, as coisas espirituais. Quando o versículo que Deus aqui preparou para os que o amam, não quer dizer que Jesus ele não te ama se você não é evangélico. Jesus ele te ama, mas ele te ama para a salvação.
Ele quer revelar as coisas espirituais de Deus, as coisas espirituais dele a você também. Então, as coisas espirituais de Deus, ela é ortogada a todas as pessoas, sem acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas enquanto você estiver na prática do pecado, na prática de tudo aquilo que Deus não se agrada, Deus jamais, Deus vai revelar a você as coisas espirituais, porque as coisas espirituais de Deus é revelada para os salvos, para aqueles que aceitaram o plano da salvação. A única coisa que Deus ele pode revelar a você agora é o plano da salvação a você. Se revelar a você, né? Deus ele pode marcar um encontro com você agora, né? Deus pode marcar um encontro pessoal com você. Porque Deus, quando marcou um encontro com Saulo no caminho de Damasco, foi um encontro pessoal, um encontro de salvação. Foi um encontro de salvação. Tá? Quando naquela passagem de Atos Apóstolos, quando Jesus ele se encontra com Saulo, que posteriormente ele chamou Paulo, foi um encontro de salvação. Então Deus ele pode se revelar a você agora no plano da salvação, para depois ele revelar a você as coisas espirituais, porque se ele revelar mais coisas profundas a você, a não ser o plano da salvação, com o intuito de salvar você, você pode se escandalizar, se escandalizar e não entender as coisas espirituais de Deus, porque as coisas espirituais de Deus, ela é discernida para quem é espiritual, tá bom? Então, se Deus revelar você, Deus ele pode revelar você, mas com o intuito de salvar você. Agora, se você é crente, se você é um salvo, Deus vai revelar muito mais coisas mais profundas, dependendo da tua devoção, dependendo da tua fé, dependendo da tua crença. Deus ele pode revelar muito mais coisas a você, se você já é um salvo, né? Quem é salvo, quem está vendo esse vídeo, quem já é evangélico, ele está entendendo o que eu estou falando. Mas se você não é evangélico, Deus ele está revelando agora a palavra. Jesus ele quer te salvar para revelar muito mais coisas a você. Deus ele tem prazer de revelar além daquilo que ele já vem revelado a você, que é o plano da salvação. Mas ele quer revelar a você muito mais, porque o propósito de Deus é revelar os seus mistérios da parte dele, tá bom? Então, as coisas espirituais de Deus, ela é revelada aos santos, às pessoas que são crentes. E se você não é evangélico, não aceitou o plano da salvação, Deus ele pode te revelar muitas coisas, mas o intuito é salvar a tua vida. O intuito e o propósito de Deus é trazer para você arrependimento e salvação para a tua alma, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ajude vocês. Compartilhe esse vídeo para milhares de pessoas, para que as pessoas começarem a entender as coisas espirituais de Deus, porque Deus ele ortogou a todas as pessoas que aceitam o plano da sua salvação. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.